Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Hoje nós veremos sobre o tenentismo e como ocorreu a crise da República Oligárquica. Além das revoltas populares, explodiram no Brasil conflitos de ordem ideológica e política. Este período foi cheio de grandes transformações no cenário político e artístico brasileiro. Nele ocorreram a Semana da Arte Moderna, as eleições que colocaram o mineiro Arthur Bernardes na presidência e a fundação do primeiro partido político de base popular do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, que agregou cerca de 1.000 operários. Nas grandes cidades, com o desenvolvimento das indústrias, cresceu o número de operários que, influenciados pela ideologia anarquista, passaram a se organizar em movimentos grevistas, e esses movimentos serviam para obter melhores salários e melhores condições de trabalho. A palavra anarquismo é uma doutrina política cujo objetivo é a destituição de todas as formas de governo. Para os anarquistas, a única maneira de obter a liberdade é pela ausência de um poder sobre as outras pessoas. No ano de 1917, ocorreu na cidade de São Paulo uma grande greve, que teve reflexo em todo o país. Além dos grupos operários, um outro movimento que se destacou na República Velha foi o dos tenentistas. Os tenentes eram jovens oficiais do exército e muitos deles provenientes de classe média e com boa formação educacional. Esse grupo criticava a corrupção e os desmandos da oligarquia cafeeira e exigiam reformas políticas. Segundo seu discurso, lutavam pela moralização política do país, defendendo o voto secreto, melhoras na educação pública e o fim da corrupção no país. Uma revolta deste movimento foi a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Uma guarda do Forte de Copacabana rebelou-se contra o governo, exigindo a renúncia imediata do presidente eleito Arthur Bernardes, que representava os interesses da oligarquia cafeeira. Essa revolta tinha por objetivo derrubar o governo e demonstrar a insatisfação com o processo eleitoral. Em julho de 1922, 301 revoltosos, entre oficiais militares e civis, enfrentaram as tropas do governo. Mais 273 se renderam. Os 18 restantes, lembrados como os 18 do Forte, combateram nas ruas de Copacabana, e apenas 2 sobreviveram, os tenentes Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Além dos 18 do Forte, outra revolta tenentista foi a da Coluna Prestes. Em 1924, outras rebeliões tenentistas explodiram em quartéis de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Elas foram reprimidas pelo exército legalista. Muitos dos militares rebeldes formaram uma milícia armada que iniciou uma guerrilha no interior do país. Liderados por Miguel Costa e pelo capitão Luiz Carlos Prestes, esses grupos guerrilheiros passaram a ser conhecidos como Coluna Prestes, ou Coluna Miguel Costa Prestes. A Coluna Prestes percorreu mais de 24.000 quilômetros a pé, combatendo as forças do governo e seus aliados. A coluna lutava contra a contradição política brasileira e denunciavam as péssimas condições de vida e exploração das camadas mais pobres. Porém, cansados de combater e sem obter resultados práticos, eles abandonaram o país e seus líderes se exilaram na Bolívia. Mesmo com tantos conflitos sociais e movimentos revolucionários que ocorreram dentro do país, o que derrubou a oligarquia cafeeira do poder no Brasil foi o contexto econômico nos últimos anos da década de 20. Mais especificamente, o craque da Bolsa de Nova York em 1929. No início de 1929, os efeitos da desvalorização do café já eram nítidos na economia brasileira, e esse foi um ano de eleições presidenciais no país. O então presidente era Washington Luiz, e de acordo com a política do café com leite, ele deveria indicar um candidato ligado a Minas Gerais como sucessor. Contrariando o acordo, Washington Luiz indicou Júlio Prestes, mantendo a hegemonia paulista. O governador de Minas, Antônio Carlos, que esperava ser indicado, sentiu-se traído pelos paulistas e rompeu o acordo com eles, e apoiou outro candidato, o então governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas defendia o fim dos privilégios do setor cafeeiro e colocou em pauta algumas das reivindicações dos tenentistas, como, por exemplo, o voto secreto. Aliando-se ao governador da Paraíba, João Pessoa, o líder gaúcho criou a Aliança Liberal, que uniu gaúchos, paraibanos e mineiros contra os paulistas. Em março, ocorreram as eleições, e o resultado foi a vitória de Júlio Prestes. A Aliança Liberal acusou os vitoriosos de terem fraudado as eleições e não aceitou o resultado, o que levou a um golpe de Estado. Em outubro, um mês antes da posse de Júlio Prestes, teve início no Rio Grande do Sul um movimento armado liderado por tenentes. Sem apoio, Washington Luiz e Júlio Prestes foram obrigados a se retirar do país. Após um ano de governo provisório de uma junta militar, o poder presidencial foi entregue a Getúlio Vargas, encerrando os anos do governo da oligarquia cafeeira no Brasil e a República Velha.
Porém, sobre isso nós falaremos nas próximas aulas. Grande abraço e até a próxima!